Preparem-se para uma viagem alucinante. Uma viagem. É isso aí. Ao mundo dos fractais. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nesses padrões geométricos que, uau, eles se repetem infinitamente. Infinitamente. É. E revelando, sabe, detalhes cada vez mais complexos. É como se a gente fizesse uma jornada ao infinito, mas, tipo, sem sair do lugar. Eu quero ver. E o mais fascinante é que essa complexidade toda, né? Ela surge de fórmulas matemáticas que, na verdade, são bem simples. É verdade. É a prova de que a beleza e a ordem, elas podem emergir de lugares, assim, totalmente inesperados. Exatamente. Mas antes de a gente se aventurar nesse universo infinito, vamos começar do básico. O que define um fractal? Me explica. A chave para entender os fractais é a autossemelhança. Imagina um padrão que se repete em diferentes escalas. Ah, entendi. Cada parte da figura, por menor que seja, é tipo uma cópia fiel da figura completa. Tipo aqueles bonequinhos russos. Ah, As matrioscas. uma ótima analogia. Você abre um e encontra outro idêntico dentro. E assim por diante. Exatamente. E o mais legal é que a natureza é tipo uma grande fã de fractais, sabia? Sério? Olha só, um floco de neve. Cada braço da estrutura se assemelha ao floco inteiro. Nossa, é verdade? Ou, por exemplo, os galhos de uma árvore. A ramificação segue um padrão fractal, e isso garante que a luz solar alcance cada folha da maneira mais eficiente possível. Oh, nunca tinha pensado nisso. Incrível, né? E quais são os fractais assim mais famosos que a matemática nos presenteou? A gente tem celebridades nesse mundo também. Ah, O conjunto de Mandelbrot, por exemplo, é uma verdadeira estrela. Que legal. Ele é gerado por uma equação que, apesar de ser relativamente simples, ela produz uma figura, assim, de uma beleza e complexidade infinitas. Caramba. É como se cada pontinho da borda escondesse um novo universo fractal. E como essa equação consegue criar algo tão complexo? Yeah. Tipo, mágica. A mágica está na repetição. A equação do conjunto de Mandelbrot, ela é aplicada várias e várias vezes, usando o resultado anterior como entrada para a próxima iteração. E esse processo, que é chamado de iteração, ele é o motor que impulsiona a complexidade do fractal. Entendi. É como se a equação fosse de uma fábrica de padrões e a repetição é a chave para gerar a complexidade. Isso. Genial. Mas me fala, além do Mandelbrot, a gente tem outros fractais famosos por ela. Com certeza. O conjunto de Joule é outro exemplo, assim, icônico. Ele também é gerado por iterações, mas com uma diferença crucial. Enquanto o Mandelbrot, ele varia o ponto inicial para gerar sua forma global, o Joule usa um ponto fixo. espera. Então cada ponto do Mandelbrot corresponde a um conjunto de Julia diferente. Exatamente. É muita informação para processar, né? Yeah. É como se cada pontinho do Mandelbrot fosse um portal para um universo Julia único, cada um por suas próprias formas, seus próprios padrões. Mas... É um banquete visual para os amantes da matemática e da arte. E por falar em arte, os fractais parecem ter uma forte ligação com a criatividade, né? Sem dúvida. A beleza intrínseca dos fractais, com suas formas geométricas perfeitas, infinitamente detalhadas, inspira artistas, arquitetos, músicos há séculos. Mas como essa inspiração se traduz em obras concretas? Me dá uns exemplos. Na arte visual, por exemplo, softwares específicos permitem criar imagens fractais, assim, de tirar o fôlego, explorando a complexidade e a beleza matemática desses padrões. Já na arquitetura, os fractais inspiram projetos de edifícios que se integram, assim, harmoniosamente ao ambiente natural, como se fossem extensões orgânicas da paisagem. Que incrível. É como se os fractais nos lembrassem que a matemática não é, tipo, fria e abstrata, mas sim uma fonte de beleza, de inspiração. E na música, como essa matemática mágica se manifesta. A música também se rende aos encantos dos fractais. A repetição, com variação, que é tão presente nesses padrões, ela encontra eco em diversos estilos musicais. Compositores usam sequências fractais para criar melodias, ritmos, que evoluem de forma orgânica e imprevisível, mas sem perder a unidade e a coerência interna. Fascinante como os fractais transcendem as fronteiras da matemática, influenciando a arte, a arquitetura, a música. Mas me diz, além de inspirar a criatividade, os fractais têm aplicações práticas no mundo real. Com certeza! As aplicações práticas dos fractais são inúmeras e abrangem áreas que você nem imagina. Da tecnologia à medicina, da biologia à economia, os fractais estão revolucionando a forma como a gente entende e interage com o mundo. Sério, me conta mais sobre isso. Quais são as áreas que mais se beneficiam do poder dos fractais? Prepare-se para se surpreender. Na computação gráfica, por exemplo, algoritmos fractais são usados para gerar paisagens e cenários realistas, em filmes, videogames, simulações. Então quer dizer que os fractais estão por trás daqueles mundos virtuais incríveis que a gente vê nos filmes e jogos. Exatamente. E na medicina, os fractais estão se mostrando ferramentas poderosas para o diagnóstico de doenças.
Imagens médicas, como tomografias e ressonâncias, elas podem ser analisadas com algoritmos fractais para identificar padrões que indicam a presença de tumores, doenças cardíacas e outras condições. Oh, caramba! É como se os fractais fossem detetives microscópicos, revelando pistas escondidas nas imagens médicas. É uma ótima maneira de pensar, e tem mais. Os fractais estão sendo usados para entender o funcionamento do nosso próprio corpo. Analisando a dinâmica fractal do ritmo cardíaco, os médicos conseguem detectar arritmias e outros problemas com mais precisão, o que permite tratamentos mais eficazes. Bom, os fractais realmente estão em toda parte. Mas me fala, como essa matemática tão complexa pode ser aplicada em algo tão delicado como o corpo humano? A chave está na capacidade dos fractais de descrever sistemas complexos. Nosso corpo é um sistema interconectado, com órgãos, tecidos, células interagindo em diferentes escalas, e os fractais nos fornecem as ferramentas matemáticas para modelar e analisar essa complexidade toda. Entendi. Os fractais são como um mapa detalhado do nosso corpo, revelando os padrões ocultos que houveram ao seu funcionamento. Isso. Fascinante. Mas me fala, além da medicina, em quais outras áreas os fractais estão fazendo a diferença? A lista é enorme. Na área de tecnologia, por exemplo, antenas fractais com sua estrutura ramificada e autossimilar estão presentes em celulares, roteadores Wi-Fi, sistemas de radar, garantindo uma transmissão de dados mais rápida e eficiente. Caramba, os fractais estão até nos nossos bolsos, conectando o mundo através das ondas eletromagnéticas. É muita influência para uma simples fórmula matemática. E não para por aí. A nanotecnologia, essa área que lida com infinitamente pequeno, também se rendeu aos encantos dos fractais. Estruturas fractais em nanoescala estão sendo usadas para criar materiais com propriedades incríveis. Tipo o quê? Me dá uns exemplos. Imagina superfícies superhidrofóbicas que repelem a água como mágica, inspiradas nas folhas de lótus, ou painéis solares mais eficientes que imitam a capacidade das plantas de capturar a luz solar. Tudo isso graças aos fractais. É realmente impressionante como os fractais estão moldando o futuro da tecnologia. Mas me fala, essa matemática poderosa também se aplica em áreas mais amplas, como, por exemplo, a exploração espacial. Com certeza. A vastidão do espaço, com suas galáxias distantes, nebulosas, misteriosas, também exibe padrões fractais. A distribuição das galáxias no universo, por exemplo, segue uma estrutura fractal, sugerindo que as leis que governam o cosmos em grande escala podem ser semelhantes às que a gente observa aqui na Terra. Não. É como se os fractais fossem a linguagem universal do universo. Exatamente. E essa jornada cósmica nos leva a outra área fascinante. A física quântica, o reino do infinitamente pequeno. A física quântica, com suas leis assim estranhas, contraintuitivas, também se rende ao encanto dos fractais. Sério, me fala mais sobre essa conexão assim inusitada. Padrões fractais emergem em diversos fenômenos quânticos, como por exemplo na distribuição de energia em sistemas caóticos e na organização de partículas subatômicas, revelando uma conexão profunda entre a matemática dos fractais e os mistérios do mundo quântico. É realmente fascinante como os fractais transcendem as fronteiras do conhecimento, conectando áreas tão diversas como a cosmologia, a física quântica, a biologia, a tecnologia. Mas me diz, o que mais a gente pode esperar dos fractais no futuro? Quais são as áreas mais promissoras para a aplicação dessa matemática mágica? O futuro dos fractais é brilhante e cheio de possibilidades. Imagina cidades inteligentes projetadas com princípios fractais, otimizando o fluxo de pessoas, energia, recursos, rede de comunicação mais eficientes e seguras, inspiradas na geometria fractal, conectando o mundo de forma mais inteligente e sustentável. Novas formas de arte, de música, explorando a beleza e a complexidade dos fractais, expandindo os limites da criatividade humana. É inspirador pensar em como os fractais podem nos ajudar a construir um futuro mais inteligente, conectado, sustentável e criativo. Mas antes de a gente se aprofundar nessas possibilidades, acho que é hora de dar uma pausa para respirar e processar toda essa informação. Voltamos em um instante com a segunda parte da nossa expedição ao mundo fractal. Fiquem ligados. E estamos de volta para a segunda parte da nossa imersão no mundo fractal. Prontos para desvendar mais segredos e aplicações fascinantes dessa matemática, que desafia a nossa imaginação. Com certeza. Na primeira parte a gente falou sobre a presença dos fractais na natureza, na arte e até na música. Agora, vamos mergulhar em áreas onde eles estão, revolucionando a forma como a gente vive e interage com o mundo. Perfeito. E por onde a gente vai começar essa nova etapa da nossa aventura fractal? Vamos voltar para a medicina. Uma área onde os fractais estão se mostrando verdadeiros heróis. Lembra que a gente falou da análise de imagens médicas? Sim. A ideia de usar fractais como, detetives microscópicos para encontrar pistas de doenças me deixou impressionado. Pois é. E essa técnica está se tornando cada vez mais sofisticada. Algoritmos baseados em fractais conseguem detectar padrões super sutis em imagens de tomografias, ressonâncias magnéticas e outros exames, ajudando a identificar tumores, coágulos sanguíneos e outras anomalias em estágios bem iniciais.
E isso significa que os fractais podem, ajudar a salvar vidas. Exatamente. A detecção precoce de doenças é fundamental para aumentar a chance de cura e evitar tratamentos mais invasivos. E os fractais estão se mostrando aliados poderosos nessa luta. Que incrível! E me diz, além da análise de imagens, os fractais têm outras aplicações na medicina. Sim, os fractais também estão sendo usados para entender o funcionamento do coração. O coração. Mas como essa matemática tão complexa se aplica a um órgão tão vital? O ritmo cardíaco, apesar de parecer regular, ele apresenta pequenas variações que podem ser analisadas com a ajuda dos fractais. E essa análise da dinâmica fractal do coração permite detectar arritmias e outros problemas cardíacos com mais precisão, abrindo caminho para tratamentos mais eficazes e personalizados. É fascinante como os fractais podem nos ajudar a decifrar os segredos do nosso próprio corpo. E na área de tecnologia, quais são as novidades que essa matemática mágica nos reserva? Prepare-se para se surpreender. Os fractais estão revolucionando a forma como a gente se comunica. Antenas fractais, com sua estrutura ramificada e autossimilar, estão presentes em diversos dispositivos que a gente usa no dia a dia. Tipo o quê? Celulares, roteadores Wi-Fi, sistemas de radar. Todos estes dispositivos se beneficiam da capacidade das antenas fractais de transmitir e receber sinais em múltiplas frequências. Não quer dizer que os fractais são por trás daquela conexão rápida e estável que a gente tanto aprecia. Exatamente. As antenas fractais, com seu design compacto e eficiente, garantem uma comunicação mais rápida, confiável e com menos interferências. É incrível como os fractais estão presentes em tantos aspectos da nossa vida. Me fala, essa revolução tecnológica também está acontecendo no mundo da nanotecnologia? Com certeza! A nanotecnologia, que lida com estruturas minúsculas, encontrou nos fractais uma fonte inesgotável de inspiração. Mas como essa matemática complexa pode ser aplicada em algo tão pequeno? Os fractais, com sua capacidade de gerar padrões complexos em diferentes escalas, são perfeitos para projetar estruturas em nanoescala, abrindo um leque de possibilidades para a criação de novos materiais e dispositivos. Que tipo de materiais e dispositivos? Me dá uns exemplos. Imagina superfícies super hidrofóbicas que repelem a água como mágica, revestimentos que protegem contra a corrosão, tintas que nunca desbotam, tecidos inteligentes que se adaptam à temperatura. As possibilidades são infinitas. Caramba, parece que os fractais estão transformando a ficção científica em realidade. Mas me fala, além dessas aplicações mais terrenas, os fractais também têm algo a contribuir para a exploração espacial. Com certeza. A vastidão do espaço, com suas galáxias, nebulosas e outros objetos celestes, também exibe padrões fractais. A distribuição das galáxias no universo, por exemplo, segue uma estrutura fractal. O que sugere que as leis que governam o cosmos, em grande escala, podem ser semelhantes às que a gente observa aqui na Terra. Uau! É como se os fractais fossem a chave para desvendar os mistérios do universo. E essa aventura cósmica nos leva a outra área fascinante. A física quântica, o reino do infinitamente pequeno. Você já mencionou essa conexão antes, mas confesso que eu ainda estou curioso para saber mais. A física quântica é um campo cheio de mistérios e paradoxos. E o que torna essa área ainda mais intrigante é a presença de padrões fractais em diversos fenômenos quânticos. Sério? Que tipo de fenômenos? Por exemplo, a distribuição de energia em sistemas caóticos, como a trajetória de um elétron em um átomo pode ser descrita por fractais. A organização de partículas subatômicas também exibe padrões fractais, revelando uma conexão profunda entre a matemática dos fractais e os fundamentos da matéria. É realmente fascinante como os fractais transcendem as fronteiras do conhecimento, conectando áreas tão diversas como a cosmologia, a física quântica, a biologia e a tecnologia. E me diz, o que mais a gente pode esperar dos fractais no futuro? O futuro dos fractais é tão vasto e complexo quanto os próprios fractais. Imagina cidades inteligentes, projetadas com base em princípios fractais, otimizando o uso de recursos e criando ambientes mais sustentáveis. Novas formas de arte, de música, explorando a beleza e a complexidade dos fractais, expandindo os limites da criatividade humana. Algoritmos de inteligência artificial inspirados em fractais, capazes de aprender e se adaptar de forma mais eficiente. É inspirador pensar em como os fractais podem nos ajudar a construir um futuro mais inteligente, conectado, sustentável e criativo. Mas antes de mergulharmos nessas possibilidades, acho que é hora da gente dar uma pausa para processar toda essa informação. Voltamos em um instante com a terceira e última parte da nossa expedição ao mundo fractal. E voltamos para a última parte da nossa jornada, pelo fascinante mundo dos fractais. Vamos para a grande final? Com certeza. Nas partes anteriores, a gente explorou a presença dos fractais, né? Na natureza, na arte, na tecnologia e até no cosmos. Mas você deixou no ar que os fractais também se manifestam na mente humana. Isso me deixou muito curioso. É verdade. Os fractais não se limitam ao mundo exterior. Eles também estão presentes na nossa forma de pensar, de criar, de perceber o mundo. Sério. E como essa matemática complexa se conecta com algo tão subjetivo, como a mente humana?
A mente humana é um sistema incrivelmente complexo, com bilhões de neurônios interconectados, processando informações, gerando pensamentos, emoções, comportamentos. E adivinha? O quê? Essa complexidade toda, essa teia, sabe, intrincada de conexões, pode ser modelada por processos fractais. Então quer dizer que os fractais estão presentes, tipo, até nos nossos pensamentos mais abstratos. Exatamente. A forma como a gente processa as informações, cria memórias, toma decisões, tudo isso apresenta características, tipo, fractais. A repetição com variação, autossemelhança, a emergência de padrões complexos a partir de regras simples, tudo isso se manifesta na nossa mente. É incrível pensar que essa matemática que a gente costuma associar com coisas frias e objetivas também está presente em algo tão humano, tão subjetivo como a nossa mente. E essa influência fractal se manifesta de que forma assim na nossa vida? De várias maneiras. Na arte, por exemplo, padrões fractais criam uma sensação de harmonia, de beleza, de profundidade, que nos cativa, que nos convida à contemplação. Obras de arte fractais, com seus detalhes infinitos, formas geométricas perfeitas, nos transportam para outros mundos e despertam a nossa imaginação. Realmente as obras de arte fractais são hipnotizantes. E na música, como essa matemática mágica se manifesta? Na música, a repetição com variação tão característica dos fractais está presente em diversos estilos musicais, criando melodias, ritmos que nos envolvem, nos emocionam, nos fazem dançar. A música fractal, com suas paisagens sonoras, complexas e envolventes, nos transporta para outras dimensões e expande os limites da nossa percepção sonora. Verdade. A música fractal tem um poder, assim, hipnótico. E na arquitetura? Você mencionou que os fractais também influenciam a forma como a gente projeta e constrói espaços. Isso. Edifícios e construções, inspirados em padrões fractais, criam uma sensação de organicidade, de integração com a natureza e fluidez espacial. A repetição de elementos em diferentes escalas, as formas irregulares, a conexão com o ambiente natural. Características dos fractais. Geram espaços mais harmônicos, acolhedores e inspiradores. É como se os fractais nos lembrassem que a beleza e a funcionalidade podem andar tipo de mãos dadas. E essa influência fractal se estende a outras formas de expressão humana. Com certeza. Na literatura, por exemplo, narrativas fractais, com suas histórias dentro de histórias, personagens multifacetados, eventos interconectados, nos desafiam, né? A questionar a linearidade da narrativa tradicional e a mergulhar em labirintos de significados. É fascinante como os fractais nos convidam a repensar a própria forma como a gente conta histórias. E no cinema, essa arte que combina imagem, som, movimento, talvez se rende aos encantos dos fractais. Sim. Filmes com estruturas fractais, com suas narrativas não lineares, personagens complexos, temas, assim, recorrentes, nos levam para mundos oníricos, labirínticos, expandindo os limites da nossa percepção cinematográfica. Nossa, essa conversa abriu a minha mente para um novo jeito de ver o mundo e me fez perceber que os fractais são muito mais do que simples padrões matemáticos. Eles são tipo uma metáfora para a vida, com sua beleza complexa, sua ordem assim, subjacente e sua capacidade infinita de nos surpreender. Exatamente. E essa é a grande lição dos fractais. A complexidade ela pode surgir da simplicidade, a ordem pode emergir do caos, a beleza se manifesta em todas as escalas. É uma lição poderosa. Os fractais nos convidam a observar o mundo com mais atenção, a buscar os padrões ocultos, a apreciar a interconexão de todas as coisas e a reconhecer a beleza da complexidade. É isso aí. Eles nos ensinam que a matemática ela não é uma linguagem fria e abstrata, mas sim uma chave para desvendar os segredos mais profundos da natureza e da mente humana. E sim, chegamos ao fim da nossa expedição ao mundo fractal. Mas a aventura continua, né? Com certeza, os fractais estão em toda parte, esperando para serem descobertos. Basta abrir a mente, aguçar os sentidos e se deixar levar pela magia da matemática. E com essa mensagem inspiradora, a gente se despede dos nossos ouvintes. Esperamos que vocês tenham apreciado essa jornada pelo fascinante mundo dos fractais. Até a próxima, exploradores do infinito.